Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, seu compartilhamento é muito importante pra gente. A gente que tá aqui sempre trazendo as notícias do Flamengo pra você, você pode jogar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Lembrando que grupo do Telegram, nós temos lá um grupo do nosso clube de membros, então torne-se membro, participa no início do mês, já está chegando daqui a pouco de novo aí o próximo sorteio no clube de membros, são 3 mantos aí para vocês no clube de membros, além de que vocês podem anunciar no nosso canal, no stories do nosso Instagram, e você que é do clube VIP, depois de 3 meses no clube VIP, ganha um manto autografado e personalizado pelo elenco, e aí você ainda por cima tem direito a anunciar no nosso stories aqui do YouTube. Então seja membro, a gente em breve está ajustando aí para ter também um clube VIP, né, na verdade, Gold e um Platinum, que aí você vai ter 2 categorias. Bem, vamos passar aqui algumas informações importantes, né, sobre o Flamengo. Flamengo que divulgou aí o balancete de 2020 e a gente ficou muito feliz, né? Os resultados aí do primeiro trimestre, a gente teve poucos efeitos aí da pandemia. Conseguimos uma receita em 3 meses, de janeiro a março, de 257 milhões de reais. Um superávit no período de 54 milhões. Lembrando que em março praticamente não tivemos público. Ou seja, se a gente tivesse público, teria batido 350. E para vocês terem uma noção, a gente teve muito mais num período de 3 meses no final do ano passado. Então a gente teria a mesma coisa. O problema é que Carioca não tem público grande, ainda tivemos aí o restante do mês de março com a pandemia, já com a quarentena. Agora, a gente tinha uma previsão aí de mais de 1 bilhão de reais aí de entrada, no caso de receita, no ano de 2020. Isso deve cair, a não ser que a gente tenha algumas vendas importantes no futebol de base, aí nos jogadores da base. Eu espero que não venda ninguém do elenco principal, mas é uma coisa a se falar, um momento importante, um superávit aí muito bacana. E eu gostaria de aproveitar aí que nós estamos acompanhando os treinos do Flamengo, matando um pouco a saudade, acompanhando os treinos do Flamengo em Doha. Lembra lá? A gente fazendo a nossa cobertura, treino do Flamengo em Doha, a gente em Quito, no Equador, nos 2 jogos que a gente teve também na Recopa Sul-Americana, e a gente estava lá na cobertura. Então enquanto a gente vai passando as notícias para vocês, a gente vai botando um pouquinho dos treinos do Flamengo recentes, até porque nós vamos falar sobre situação de Mundial. E esse balancete serviu também para a gente ter uma noção, né, exata de quanto que o Flamengo tem a receber esse ano ainda, com a negociação do Reinier Jesus. O Flamengo já recebeu, para vocês terem uma ideia, dos 30 milhões de euros, 10 milhões de euros, né? Foi pago aí nesse primeiro trimestre, e o Flamengo tem ainda 3 parcelas de 6,6 milhões de euros para receber, uma ainda em 2020. Ou seja, o Flamengo tem na casa de 43 milhões, vai depender da cotação da época, mas na casa agora atual, na cotação atual, 43 milhões por receber só esse ano do Reinier Jesus. Depois, 2021, tem ainda o dobro para receber disso, 86 milhões já provisionados, no caso já em euros, né, vai depender da cotação, para 2021. A gente tem também os valores aí que o Flamengo, no caso, gastou nos empréstimos, né, pacote de empréstimos para o ataque. Foi divulgado aqui, ó, eu vou passar para vocês, com relação ao Pedro, que estava na Fiorentina. No total, foram 3,7 milhões de reais. Desse valor aí, ó, 3,1 milhões foi para o clube da Itália, 225 mil para a agência 90 Minutos e 364 mil para Football Capital, a empresa que cuida, né, que agencia a carreira do jogador, né? O Pedro Rocha, o valor ficou aí em 1,3 milhões de reais. Quem recebeu foi a HWS Intermediações e Negociações, a empresa que fechou o empréstimo do Pedro Rocha, que pertence, no caso, ao Spartak da Rússia, tá? Aí a gente tem então aí esses valores aí que o Flamengo gastou e valores que tem ainda a receber com relação ao Reinier Jesus.
A gente não está aqui também para preocupar o torcedor do Flamengo, mas a gente vai passar aqui a realidade dos fatos. A gente tem aqui também, né, totalmente transparente os números que o Flamengo tem devendo, né? Olha só, o Gabigol, o Flamengo deve à Inter de Milão cerca de 77 milhões de reais, tá? O valor está em reais. O Flamengo deve também ao Gerson, né? No caso, a Associação Roma, no caso, o Flamengo está devendo pelo Gerson 43 aproximadamente milhões de reais. Eu estou falando os mais relevantes. Por exemplo, do Léo Pereira a gente tem quase 30 milhões devendo, porque a gente ainda está devendo uma parcela de 6 milhões e meio. Então já estava constando separado aqui, porque na verdade uma parcela é do Trieste Futebol Clube, a outra é do Clube Atlético Paranaense. Uma de 6 e pouco, a outra de 22.899. A gente tem o Michael, que a gente está devendo aí 28.624.000. Aí nós temos o René constando aqui 4 milhões e meio ao MP Eventos LTDA Limitada, né, que é na verdade aquela empresa que está dando aquela loucura lá por parte do esporte. A gente tem também o Rodrigo Caio, que o Flamengo tem que comprar as outras partes deles, que estão no valor de 5,4 milhões. E aí entra como dívida, aparece aqui também o Thiago do Náutico, né? 4.294.000, aquele que voltou emprestado para lá. E no total o Flamengo devendo, né? Tem algumas situações aí também, muitas situações para receber, e tem algumas situações aqui que não estão necessariamente, não querem dizer que o Flamengo está devendo, é porque alguém ainda detém parte dos direitos, caso do Rodrigo Caio e também do René. Mas no total, então, que o Flamengo teria para ter 100% dos direitos dos jogadores, 199.306.000. A gente tem aqui também outros detalhes sobre a questão do Reinier e do Matheus Sávio. Tem tudo aqui registrado, só tem que encontrar aqui. Olha só, o Matheus Sávio, tá? O Flamengo... Olha só, Flamengo recebendo aí, no caso, $1 milhão, o valor bateu 5.198.000 reais. E o Reinier Jesus, 30 milhões de euros, um valor que bateu 139 milhões de reais, 101 mil. Total desses dois aí que estão no primeiro trimestre, o Matheus Sávio e o Reinier Jesus, 144 milhões. Isso vocês veem que é muito importante, né, para essas receitas e tal, para o superávit, e essa questão da venda dos jogadores também. A gente teve a Raíssa Simplício postando uma publicação aí que a gente tinha, inclusive, conversado com ela, e que a gente tinha falado aqui no canal, que nas internas o Flamengo, depois de Jorge Jesus e os portugueses da comissão debaterem a sequência do trabalho e da moradia no RJ, funcionários do departamento de futebol já dão como certa a renovação de Jorge Jesus. Expectativa grande para o dia do FICO, ou seja, o anúncio oficial do Flamengo. Tá? Então a gente pode ter a qualquer momento o Flamengo anunciando, os funcionários já dão como certo. Eu também falei sobre uma outra situação mais cedo, que o Jorge Jesus pretende levar o Tanuri aonde ele for. Se for seleção brasileira, ele quer levar. Mas ele vai ter o contrato de 2 anos com o Flamengo, deve ser anunciado a qualquer momento, e o que ele vai fazer no máximo, por exemplo, se tiver uma proposta, caso o Tite, vamos dizer que ele caia na seleção e chamem o Jorge Jesus, ele chama o Tanuri, ele já deixou isso claro nas internas no departamento de futebol, chama o Tanuri, mas o Tanuri pode continuar no Flamengo, porque está na seleção, mas pode continuar no Flamengo, a não ser que o Jorge Jesus vá para um outro clube, vai disputar uma Champions e tal, e leve o Tanuri, aí não tem jeito, tá, gente? Se ele for levar para um outro clube, aí não tem jeito. A gente teve o coordenador da CBF, antes de eu falar da questão do Mundial, do Flamengo aí podendo, inclusive, faz sentido o Flamengo podendo ser, ir preparar, se houver, né, no caso Mundial, a gente vai falar sobre essas situações todas. O coordenador da CBF falou sobre a volta dos jogos, ele falou que, infelizmente, não vai existir, né? Hoje tem gol de Gabigol, porque não vai ter gente para entregar a plaquinha,
né? E não vai ter dancinha também. Então, dancinha, eu acredito que uma dancinha solo, eu acho que você está errado. Dancinha solo, o cara vai poder dançar, vai poder comemorar. Então eu acho que a gente vai continuar tendo dancinha, assim. Agora, realmente, a plaquinha hoje tem gol do Gabigol, a não ser que alguém da comissão ou algum jornalista levasse e entregasse para ele, mas aí a pessoa seria devidamente punida, né? Uma outra situação para a gente estar passando para vocês é que o presidente da Conmebol, ele acha muito difícil acontecer o Mundial de Clubes em 2020. Temos coisas mais importantes, foi o que ele falou. Eu vou falar aqui sobre isso, mas eu também tenho algumas pessoas que falaram comigo sobre outras possibilidades, tá? Olha só, o Conselho da Conmebol reuniu-se hoje por videoconferência, isso tem 2 dias, e analisou os possíveis cenários do futebol continental nos próximos meses, concordando em retomar competições quando as condições sanitárias permitirem. Seria deixado para outra época porque há outras coisas mais importantes, o Mundial de Clubes. E todas as competições da FIFA estão sendo adiadas para o próximo ano. Isso foi o que o Domingues disse em uma entrevista à rádio La Red, né, após a reunião do conselho lá da Conmebol. E aí o que eu tenho a dizer para vocês sobre essa situação do Mundial que eles dizem que pode ser adiado, o Mundial de Clubes de Doha? Eu acho, tá, de verdade, que eles vão tentar dar um jeito nisso. Com o futebol voltando, hoje tivemos o futebol alemão voltando, a gente está um pouco atrasado aqui, óbvio, mas eles devem tentar, nem que façam de repente como o antigo Mundial Interclubes, com um jogo só, o campeão daqui da América do Sul contra o campeão da Europa. Aí você vai me perguntar, mas Paparazzo, como é que vai definir o campeão daqui se vai começar em setembro e deve acabar só no ano que vem? Pois é, você vai definir o campeão daqui pelo ranking dos últimos 12 meses dos campeões e pela pontuação que tem passando da fase tal, sendo campeão e tudo mais. E o primeiro do ranking dos últimos 12 meses é o Flamengo. O Flamengo é o líder, não é o líder por gols, mas é o time que tem 6 pontos de 6 possíveis na Libertadores atual. É o único clube que ganhou um título da Conmebol, da Confederação esse ano, a Recopa. Ele tem em 12 meses o título da Libertadores e da Recopa. Ele conseguiu aí, então, muitos gols, além de tudo tem muitos gols. Agora, se você analisar no ranking, o Flamengo é o primeiro do ranking. Se caso a Libertadores volte e o Flamengo continue passando de fase, não sei se não passando de repente, ele perderia pontos suficientes para sair do primeiro do ranking. Eu acho que não. Então a chance do Flamengo ser o indicado com a Libertadores não terminando, a chance do Flamengo ser indicado para esse Mundial de Clubes, esse Interclubes, independente que aconteça, e ser novamente também contra o Liverpool, depende também de encerrar lá a Champions, a chance é grande de haver no caso, como é que eu vou dizer, uma revanche, né? um tira-teima, porque a gente teve uma vitória para cada lado, uma de 3-0 o Flamengo, uma de 1-0 na prorrogação para eles, seria um tira-teima e o Flamengo com um time mais forte. O Flamengo podendo então ser indicado pela Conmebol como o melhor do ranking no momento e o atual campeão da Copa Libertadores e da Recopa. É uma possibilidade sim, caso eles decidam fazer o Mundial antes de acabar a competição da Copa Libertadores, no caso, se ela for acabar lá para o ano que vem. E também, né, uma reedição da final Flamengo e Liverpool pode acontecer sim, caso não termine a Champions League. E no caso eu não sei também como é que seria, se eles iriam fazer um ranking, e aí também provavelmente o Liverpool deva estar no primeiro do ranking no caso da UEFA, né? Lá da Europa, da Liga da Europa, da Champions League. Galera, é o seguinte, vou convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhar o nosso vídeo um pouco mais rápido hoje. Um excelente sábado para todos dentro da quarentena, infelizmente, a gente sabe, mas a gente está tentando aí trazer um pouco de alegria, um pouco de notícia, um pouco de entretenimento para você no seu momento aí que você está no isolamento. Tamo junto, espero que tudo melhore, vai tudo melhorar se Deus quiser, e em breve a gente vai poder estar matando a saudade como os alemães já mataram, né? Impressionante, a gente fica chateado, pessoal, os torcedores do Flamengo já fazendo brincadeira, botando o jogador alemão o Gabi, com a camisa do Flamengo e o Gabigol comemorando. Dá uma saudade danada, a gente não aguenta mais esperar para ver o Flamengo em campo,
para ver esse time mágico do Flamengo ganhando tudo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!